bom? Sejam bem-vindos ao primeiro Yascast do canal. Essa é uma ideia nova, na verdade eu nem tinha comentado aqui no canal que a gente ia ter esse quadro. Mas a ideia é de ter um podcast, onde o convidado vai ser o conteúdo. Então assim, nós não vamos ter convidados, pelo menos não inicialmente, porque eu não tenho toda aquela estrutura de uma sala com podcast. Mas comprei um microfonezinho e falei assim, vou gravar o meu próprio podcast e o nosso convidado será o nosso conteúdo. Por que essa ideia? Porque eu gosto de gravar vídeos mais longos, onde a gente não tem tanto corte, tanta edição. E o podcast é isso, né? É uma conversa, um bate-papo, onde você vai aprender alguma coisa. Eu vou estar aqui ensinando e também aprendendo com vocês, porque vocês podem comentar bastante aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E aí, nesse primeiro podcast, eu decidi que eu iria falar sobre viajar sozinha. Estou aqui na frente, esse aqui é o meu roteiro, tá? Só pra vocês saberem. Como esse aqui é o primeiro, eu não tô me acostumando e tudo mais. Eu falei, vou criar esse roteirinho, porque aqui eu posso ir seguindo mais ou menos e não me perder. Então, nós vamos falar hoje sobre morar sozinha. Viajar sozinha, sair sozinha e conversar um pouquinho sobre isso. Então, se você ainda não me conhece, né, vou começar aqui me apresentando pra vocês. Eu sou Yasmin Priscila, tenho 24 anos até então, gente. Ano que vem já faço 25 em abril, e abril já tá quase aí. Estou ficando velha. Mas eu tenho esse canal já há muito tempo. Então, eu tenho esse canal desde que eu comecei a faculdade. Já tem 3 anos que eu terminei a faculdade, gente. Ou seja, bastante tempo. Só que antes ele não tinha um foco, né? Eu postava esporadicamente. Vocês podem ver que o canal passou por várias fases. E aí, eu resolvi focar principalmente no conteúdo de viagem. Então, sobre viajar, e fiz uma viagem recente para Gramado, fiz vários vlogs, e a gente vai começar a ter mais conteúdo aí de viagem. E pro podcast inicial, para esse primeiro Yascast, a gente vai falar sobre esse conteúdo, que é viajar sozinha, sair sozinha e tudo mais. Eu, particularmente, sempre gostei de sair sozinha, tá? Porque, não sei, eu sempre fui muito na minha, muito quieta. Eu nunca liguei de sair sozinha. Então, eu já fui pra diversos ambientes, praia, cinema, barzinho. Nossa, gente, lá na minha cidade eu fazia tudo. Tipo, não tinha ninguém pra ir junto, fazia sozinha. Não, nunca me encanei com isso, não, tá? Dá um momento aqui que eu vou pegar minha água, porque, né, podcast dá sede, eu vou falar bastante. E como eu falei, gente, esse vai ser um vídeo sem cortes, tá? Então esses detalhezinhos aí vão ficar no vídeo. E eu espero que vocês gostem desse formato. Se vocês não gostarem, eu posso começar a editar e cortar. Mas eu acho bem natural a gente fazer sem corte mesmo. Porque um podcast ao vivo, por exemplo, ele não tem corte, né? Então vamos lá. Começar a falar pra vocês inicialmente sobre a parte de vantagens de você viajar sozinha, né? Primeiro de tudo, não é sempre que você vai ter alguém para viajar com você. Então, quando você aprende a sair sozinho, você aprende a viajar sozinho, você vai chamar seus amigos. Não quer dizer que você não vai fazer nada com eles. Você pode chamar, mas você não vai deixar de fazer porque não tem alguém para ir com você. Então, você vai realmente evoluir ali nesse ponto de conseguir fazer as coisas sozinho e não vai deixar de fazer nada porque não tem alguém para ir junto com você. Afinal de contas, nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, tá? No fim do dia, é você com você mesmo, e você tem que estar bem com você. Então, você vai passar a explorar mais o seu emocional. Então, você passa a se conhecer melhor quando você começa a viajar sozinha, tá? E isso é uma coisa muito importante, porque quando você se conhece, você vai saber melhor quais são os seus gostos, o que você não gosta, o que você realmente quer fazer. Porque às vezes você vai no rolê e você não tá afim. Então, por exemplo, logo que eu me formei, eu nunca fui muito de sair, tá, gente? Eu realmente, vocês, aqui sempre tem um monte de livro, lá tem uma estante com mais um monte de livro. Eu sempre fui de ficar em casa lendo muito, mas sempre gostei muito de viajar. Chamava pra ir na esquina ali de carro, eu tava indo. Sempre adorei um carro, um ônibus, uma viagem, um negócio. Mas eu nunca gostei muito de festa, dessas coisas. Logo depois que eu me formei bem nova, com 21 anos. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar um dinheiro. Eu falei assim, vou começar a sair agora, né? E aí eu comecei a ir pra festas, a ficar até tarde da noite na rua, a beber. E assim, nunca fui de beber muito, mas aí nessa época aí, passei uns 6 meses,
fazendo bastante isso, indo pra festa, bebendo e tudo mais. E aí, assim, eu não gostava, gente. Só que eu não me conhecia o suficiente pra saber que eu não gostava. E eu ia. Então foi bom até, porque aí eu descobri que eu realmente não gostava. Mas aí eu comecei, gente, eu posso ir na cafeteria que eu gosto sozinha mesmo, não preciso de alguém pra ir comigo. Eu posso ir no cinema que eu quero ver um filme sozinha, eu não preciso de alguém pra ir comigo. E aí eu fui me descobrindo emocionalmente e parei de ir pra lugares que eu realmente não gosto. São, assim, atualmente, são raras as festas que me fazem sair de casa. Sexta passada eu fui em uma, mas porque era adeus básico de medicina de uma amiga minha. Então, assim, essas festas, assim, importantes, por assim dizer, para os meus amigos, eu ainda me esforço pra ir. Agora ficar indo aí no sábado e no domingo eles foram em outros rocks lá, aproveitaram o final de semana. Aqui no Espírito Santo a gente chama rock, festa de rock, tá, gente? Tudo é rock, né? Porque vai tocar rock não, é porque é rock mesmo. E aí eu falei assim, gente, não vou, tá? Já fui ali na sexta, na festa, pra realmente fazer uma presença, porque eu gosto da minha amiga. Mas nos outros, não vou, não é a minha vibe. Então, assim, essa coisa de sair sozinho, de começar a viajar sozinha, você começa a se conhecer melhor. E não vou falar que que hoje eu me conheço completamente não, tá? Porque cada dia é uma evolução, eu ainda sou muito nova. Mas eu me conheço muito melhor do que uns anos atrás. E aí, a gente também passa por uma fase de independência, como você passa a saber que você consegue fazer sozinho. Você desenvolve também a sua autoconfiança nessas viagens, nessas saídas. Isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal, tá? Então, é claro que todas essas vantagens, elas vão vir ali aliadas com o quê? Com medos. Sim, gente, você vai ter medo. E a gente, sendo mulher principalmente, a gente tem muito mais medo de andar sozinha, de sair sozinha. Porque a gente tem um medo de realmente morrer, gente. De, sei lá, de acontecer alguma coisa, ou algum homem fazer alguma coisa com a gente. A gente sabe que existe, sabe? A gente tem esse medo já intrínseco na gente. Você não vai andar sozinha na rua 3 da manhã. Porque você é mulher, por mais que te falem que a rua é segura. Já é um homem, talvez não, talvez ele ande. Porque ele não tem esse medo dentro dele, sabe? Mas é claro que, gente, os homens também têm que ter cuidado e tudo mais ao viajar sozinho. Mas aí a gente entra nesse desafio de passar por cima desse medo e, principalmente, além da segurança, tem a questão da solidão. Então a gente tem medo ali por uma questão de segurança, mas às vezes você põe essa desculpa na frente porque você tem medo da solidão. Entendeu? Você tem medo de ficar sozinho com você mesmo. Você quer aquele barulho constante, aquelas pessoas ao seu redor que muitas vezes não estão te agregando em nada. Mas você quer porque você tem medo da solidão. Então, vocês estão conseguindo pegar aí, né? O que eu tô querendo dizer. Que viajar sozinho é bom. Então você tem que começar a viajar também. E aí, gente, nós vamos entrar agora numa outra parte. Que é assim, Yasmin, eu nunca viajei sozinha, eu nem saio sozinha. Como que eu vou começar? Vou comprar uma viagem aqui pra Europa e já sair sozinha fazendo uma Eurotrip? Não, gente, não mesmo. Eu nunca saí do país, por exemplo. Foi por questão financeira mesmo, tá, gente? Porque se eu tivesse dinheiro, eu já tava... Mas assim, você não tem que começar tão radicalmente. Por exemplo, se você nunca fez nada sozinha, eu te recomendo começar um rolê em casa com você mesmo. Como assim? Teve um dia, esse tempo atrás, agora eu tô morando com meus pais de novo, né? Mas aqui no canal tem alguns vídeos de eu morando sozinha. Morei 1 ano sozinha numa outra cidade pra trabalhar. Aí voltei agora pra essa cidade que meus pais moram. Porque na verdade eles se mudaram, né? Eles moravam na cidade que eu estava, aí eles vieram pra cá, agora eu vim atrás. Mas enfim, isso não entra ao caso. E aí, eu fiz um almoço de domingo comigo mesma. Comprei aquele macarrão caseiro, super gostoso. Fiz um molho, fiz um almôndegas. E fiz um almoço de domingo comigo mesma. Tomando um suquinho de uva, porque agora pra eu beber, tipo, 1 ou 2 vezes no ano no máximo. E é isso, gente. Eu fiz comigo mesmo. Então você pode começar fazendo um rolê em casa com você mesmo. Então vamos fazer uma noite de cinema com você mesmo? Comprar lá uma pipoquinha, um suco, um refri, ou se você gosta de beber um vinho, umas Beats, e parar 1 minuto para você ficar com você.
esse é um ótimo jeito de começar. E aí tá, você já tá fazendo ali uns rolês em casa com você mesmo, você se sente confortável de ir pra algum lugar sozinho. Qual lugar começar? O cinema, gente, é um ótimo local pra você começar a sair sozinho, porque é escuro. Você não vai ter que conversar com ninguém, você vai assistir o vídeo, o filme ali. Então, assim, um ótimo local pra você começar, por exemplo, é o cinema. Mas aí você pode também ir pra praia. Eu adorava, gente, a cidade que eu morava antes. Na verdade, eu cresci, né, na praia. Eu adorava pegar meu cachorrinho e passear com ele na praia. Ou então sentar lá, ler um livro. Não vá para uma parte muito deserta, né, gente? Fique numa parte que tenha gente e tudo mais. Porque senão é perigoso. Mas você pode ir pra praia, você pode ir pra uma cafeteria. Eu amo cafeterias. Nossa, eu sou apaixonada por cafeteria, gente, sério. Então você pode ir tomar um café da tarde com você mesma e tudo mais. E aí, um lugar mais, assim, vamos supor, difícil de você ir sozinha, por exemplo, um barzinho. Eu já fui pra barzinho sozinha, a gente tem algumas dificuldades, né? Os homens acham que só porque você tá sozinha, eles podem sair fazendo merda pra cima de você. Mas vai no barzinho que você já vai sempre, sabe? Que você é acostumado, que você vai com seus amigos, vai sozinha. Mas aí já é um pouquinho mais difícil. E assim, o último dos últimos, que é o de rolê, que eu acho assim, difícil fazer sozinho, que ainda é difícil pra mim, são shows. Eu nunca fui num show sozinha, até o momento, mas esse ano eu vou. Mais pra frente eu vou falar pra vocês sobre eles. E aí, depois disso, você pensa em viajar sozinha, tá? Realmente, assim, você não tem que pegar, fazer a mala e já sair sozinha por aí no mundo. Começa na sua cidade, você vai ver como é que vai ser mais fácil. Então, assim, eu mesma ainda não fiz, assim, aquele monte de viagens, nem sozinha, nem acompanhada. Mas eu tô começando aí, tô engateando nesse mundo das viagens sozinha, assim, com certeza eu vou compartilhar tudo aqui com vocês no canal. Questão de preparação de viagem, da viagem em si, como é que você faz, né? Por exemplo, gente, se você vai viajar sozinha, é bom você já fazer um detalhamento ali, tipo um roteiro, não sozinha acompanhada, né, gente? Você vai fazer o roteiro todo de onde você vai ir. E aí você vai pesquisar, sabe? Se aqueles lugares que você vai é seguro, se tem gente que vai lá, tipo, ou se é um local muito deserto. Se for um local muito deserto, talvez não é um local tão interessante pra você ir sozinha. Mas ao mesmo tempo que você faz esse roteiro, é legal você deixar as coisas um pouco flexíveis. Porque você vai pro local, você vai encontrar pessoas, você talvez faça amizades. E aí você pode sair com essas pessoas sempre tomando muito cuidado, tá, gente? Não confia em ninguém. Por mais que você ache que a pessoa é legal, não confia, tá? Mas você pode sim, a intenção de viajar sozinha é justamente essa, você desenvolver essa habilidade, sabe? De fazer amizade, de conhecer gente e tudo mais. Então é bem interessante aí essa parte. Você pode fazer um roteiro e flexibilizar ele de acordo com o que você for acontecendo na sua viagem. Aí, além disso, gente, por exemplo, hospedagem. Eu nunca fiquei em hostel. Esse é, inclusive, um medo que eu tenho que passar por cima dele e ficar, porque dizem que hostel é um excelente lugar para você fazer amizades, né? Eu, particularmente, nunca fiquei, mas eu já vejo várias blogueiras de viagem que eu acompanho. Inclusive, tem duas, né, que eu amo. Elas têm um canal, que é a Camila e a Bruna Faria. Se você não conhece, gente, vai conhecer o canal delas, porque, sério, vocês vão amar. Eu amo de coração o canal delas. E aí, assim, eu sei que esse, por exemplo, é o medinho que eu tenho que passar, que é de ficar em hostel. Primeiro, é mais barato, né? Segundo, você consegue fazer mais amizades. Mas aí, sempre que você for procurar uma acomodação, procura uma acomodação que seja num local ali, numa rua movimentada, que de repente você, se precisar de alguma coisa, tenha alguma coisa perto. Não vai ficar numa acomodação, assim, totalmente distante, sabe? Eu, pelo menos, penso assim. Aí, você pode, por exemplo, se incluir em grupos na viagem mesmo. Eu tava viajando para Prado ano passado, e aí o que aconteceu? Em Prado. Prado é Bahia, tá, gente? É uma praia. Ui, meu Deus. Lá vai eu derrubar as coisas ao vivo no podcast. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando aqui ainda. Aí, gente, nessa viagem a gente contratou um passeio, né? Que era passar o dia inteiro a van e levando a gente em todos os pontos turísticos. Aí o cara da van, eu fui em grupo nessa viagem. Eram umas 4, 5 pessoas, se eu não me engano.
perguntou se a gente poderia incluir uma pessoa que ela estava viajando sozinha, uma mulher. E aí essa moça, ela foi na viagem com a gente, fez amizade, conversamos e tudo mais, participou do rolê. E ela tava viajando sozinha, ela é professora de, não lembro, acho que era biologia. E, gente, ela faz isso direto, ela falou. Então, assim, eu, por exemplo, eu ainda não cheguei nesse nível de sair fazendo viagem, entrando nos tudo dos outros. Eu ainda não cheguei, porque eu sou uma pessoa muito tímida, vocês não estão entendendo. Mas é um nível que eu quero chegar, sabe? Eu quero chegar nesse nível. Então, assim, você de repente conseguir um tour junto com um grupo, é uma coisa legal de se fazer. Você já programa a sua viagem com os tours, com os guias, que aí você já consegue conhecer gente consequentemente. E aí, gente, vocês vamos começar então um pouquinho mais com as minhas viagens, minhas histórias, né, de viagem sozinha, de sair sozinha. O primeiro barzinho que eu fui sozinha, eu lembro até hoje, gente. Eu tava afim de sair, ninguém queria sair, e eu morava no centro da cidade, lá em São Mateus, Guriri. Guriri, São Mateus, na verdade, Guriri é o bairro. E aí, assim, era 2 quadras da praia. Era onde ficavam todos os bares populares da cidade. Aí tinha um barzinho em frente à minha casa, que eu sempre ia nele com meus amigos. E ninguém queria ir naquele dia. Cara, quer saber? Eu vou sair sozinha. E aí eu fui, tomei, eu não lembro de que, mas foi umas caipirinhas, se eu não me engano, na época eu ainda bebia. E sentei na parte do bar, né? Não sentei na mesa, sentei na parte do bar. Só que, tipo, é bem chato a parte de que, por você estar sozinha, alguns homens se acham no direito de ficar se intrometendo no seu espaço, mesmo quando você mostra que você não quer conversar. Então, essa parte foi a chata, tá? Do barrazinho. Mas, ao mesmo tempo, né, eu fiz amizade ali com o cara que tava servindo as bebidas. Na verdade, eu já até me conhecia de vista, né? Comecei a conversar com ele ali e foi super divertido no geral, tá? Não deixei essa parte aí dos homens enchendo o saco atrapalhar o meu rolê. Então, no geral, foi super divertido. Aí, gente, depois disso, eu ainda era novinha. Não lembro que ano, mas faz uns... Já tinha 18 anos. Já tinha 18 anos que eu tava na faculdade. Eu peguei na faculdade com 16, né? Acho que foi uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu fui para São Paulo. Na verdade, primeira vez que eu fui para São Paulo, que eu ganhei um concurso, eu fui com o meu tio, que aí eu podia levar um acompanhante. Aí depois eu fui com a minha avó, que a gente passou 2 semanas lá em São Paulo, na casa da minha tia-avó. E na terceira vez que eu fui para São Paulo... antes da terceira, gente, na segunda vez que eu fui para São Paulo, eu peguei metrô, ônibus, sozinha, fui para Bienal do Livro. Minha mãe tava surtando em casa. Mas a minha avó foi um dia comigo na Bienal, aí no outro dia ela não tava afim de ir. Eu falei, quer saber? Eu vou sozinha, gente. Peguei metrô, ônibus, tudo de São Paulo sozinha, tá? Aí na terceira vez que eu fui pra São Paulo, gente, eu ganhei um... Os ganhadores daquele primeiro concurso, eles tiveram uma nova competição pra ir de novo, porque o concurso era pelo meu financiamento da faculdade. O financiamento ia gravar um comercial com a Fernandinha Souza. E aí, uma pessoa daqueles todos que já foram sorteados ia poder ir assistir o comercial, né? Ver como é que era a gravação e tudo mais. Eu até participei, passei 5 segundos lá no final. Mas aí eu ganhei esse concurso. E aí fui para São Paulo dessa vez. Foi a minha primeira viagem de avião sozinha mesmo, tá? A outra vez eu tinha ido com meu tio, com a minha avó foi de ônibus. E aí foi a primeira vez que eu viajei realmente sozinha. Lá eu cheguei, encontrei o pessoal do concurso, né? Lá no dia, mas no geral eu fiquei sozinha e fui pro hotel, fui pro tudo assim, mais sozinha mesmo. Depois disso, gente, veio a pandemia praticamente, sabe? A pandemia a gente quase não saiu de casa. Aí ano passado eu fui pro Prado, Bahia, e esse ano eu fui pra Gramado, esses dias aí pra trás. Gramado foi uma viagem assim. Eu fui sorteada pelo... Vocês estão vendo que eu tenho uma sorte danada pra ganhar viagem, né? Aí eu fui sorteada pelo CREA do meu estado para poder ir na SOIA, que é uma semana de engenharia, uma das mais importantes do Brasil, que seria em Gramado. Aí eu peguei a passagem um pouquinho antes, um pouquinho depois, para poder visitar Gramado. Então, assim, vários engenheiros do meu estado também foram, pessoas que eu conhecia. E aí lá eu fiz o meu grupo, entendeu? Mas eu não fui combinada com ninguém, eu fui sozinha. Aí o primeiro e o segundo dia mesmo, eu saí com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Aí conversando no grupo lá dos engenheiros, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo.
criamos um grupo só de mulheres e aí a gente começou a conversar. Então, os 2 primeiros dias eu saí com pessoas completamente desconhecidas. Aí o terceiro chegou um pessoal que eu conhecia, assim, não sou tão íntima, mas conhecia. E aí comecei a sair com eles. Mas no fim das contas, gente, era tipo assim, eu sozinha lá, entendeu? Aí o sábado mesmo, eu queria ir pro festival de cinema, não tinha ninguém que queria ir. E aí eu falei assim, eu vou sozinha. Fui sozinha lá pro festival de cinema, entendeu? Enfim, eu ainda quero fazer uma viagem completamente sozinha, sabe? Que não vai ter ninguém que eu conheça na cidade. Então eu ainda quero fazer essa viagem. Se Deus quiser, vai sair já, gente. Eu vou falar agora pra vocês. Lembra que eu falei dos shows? Que eu também nunca fui em show sozinha. Mas eu comprei um ingresso para outubro em São Paulo, do show da Julia B. E para novembro, pro show da Taylor Swift. Eu ia sozinha pros dois. Mas, pro show da Taylor Swift, eu estava um pouquinho preocupada, gente. Porque é Rio de Janeiro. Vai ser um show gigantesco, muita gente. Eu tava um pouquinho preocupada de ir sozinha. E aí uma irmã de uma menina que estagiou comigo lá no antigo trabalho, ela vai. Aí a gente entrou em contato. Aí vai essa menina e mais a menina e o namorado. Então são 3 pessoas. E aí eu me enfiei no grupo deles, mas eu também nunca vi eles na vida, gente. Eu só tô indo pra ter alguém pra poder ir junto, sabe? Seria bom você estar com alguém. Então acabou que no show da Taylor Swift eu vou ter companhia, apesar de não conhecer minhas companhias. Já o da Julia B, eu até chamei umas amigas minhas pra irem, mas elas não quiseram. E aí eu vou realmente sozinha pra São Paulo dessa vez. O show é na sexta-noite, aí eu vou na sexta e volto no domingo. Então, São Paulo até então, né? A não ser que alguém decida ir, vai ser completamente sozinha. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, gente, antes desse podcast acabar. Que não é porque você é mulher, porque não é seguro, que você tem que deixar de fazer as coisas que você sonha, sabe? Se você sonha em viajar, sonha em conhecer o mundo, vai. Sempre se precavendo, sempre tomando os devidos cuidados, sabe? Não seja inocente, gente. Realmente desconfie de tudo. Se seu coraçãozinho tá falando pra você não ir em tal lugar, não vá. Mas não deixe de fazer as coisas que você quer, porque não tem companhia, entendeu? Então, assim, nunca deixe que não ter companhia seja a desculpa para você não fazer algo. E aí também, uma outra questão de segurança é sempre manter contato com alguém. A sua família, algum amigo de confiança. Eu, assim, tô lá em Gramado o dia inteiro, eu mandando mensagem pra minha mãe: mãe, tô indo pra tal lugar, mãe, eu vou fazer tal coisa. Entendeu? Eu só não compartilho minha localização no tempo real porque gasta muita bateria, você compartilha muito tempo. Mas se você vai pra um lugar que você tá achando que é um pouco seguro, compartilha essa localização em tempo real com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com um amigo de muita confiança, sabe? Se prevenir nunca é demais, entendeu? Mas não deixe de fazer. Por exemplo, lá em Gramado, gente, é super seguro. Todo mundo falando, não, você pode andar só tranquilo aí, ninguém vai te roubar aqui não. Eu fui no Hard Rock no primeiro dia, que é um barzinho lá de rock super conhecido. A gente queria circular, que são 3 andares de bar, e a gente estava com a mesa, né? Aí o garçom falou assim, não, pode deixar sua bolsa aí na mesa, que ninguém rouba não. E vocês acham que eu deixei minha bolsa na mesa? Claro que não, né? Mas, eu não vou deixar de conhecer o lugar e tudo mais, porque eu tô com medo do que vai acontecer lá. A não ser que seja um lugar que realmente seja pra ter medo, tá? A gente tem que ter senso também. Então, bebida mesmo. Eu, assim, vou dizer que não bebo, tá? Que eu não gosto de ser radical na internet, porque eu raramente bebo. Por exemplo, eu fui na vinícola Jolimonte em Gramado, aí tinha degustação de vinho, eu bebia degustação de vinho. Mas normalmente eu parei de beber. 99% não bebo mais. Eu vou sair, eu bebo água, eu bebo suco. Por quê, gente? O meu porquê, na verdade, ele é um pouco mais forte, como eu falei, não sei se eu falei nesse blog ou nesse podcast. Mas eu tenho enxaqueca diagnosticada, eu tomo remédio controlado, faço esse tratamento e assim, minha enxaqueca agora, neste instante, eu estou com dor de cabeça. É bem complicado. E se eu bebo, além de poder dar umas ziquezira lá com remédio controlado, eu sei que eu vou morrer de dor de cabeça no outro dia, mas não é uma dor de cabeça de ressaca, sabe? É uma dor de cabeça pior ainda. Então, por isso, eu já cortei 99% da bebida da minha vida. Mas, além disso, gente, a bebida faz você perder o sentido. Bebida / drogas, tá?
Drogas, graças a Deus, nunca usei, nunca nem botei um cigarro branco na boca, Deus me livre. Mas isso faz você perder os sentidos. Então, você tá sozinha numa viagem. Você vai querer usar algo que te faça perder o sentido? Então você tem que pensar bastante nesse quesito aí, porque muitas vezes não beber pode salvar a sua vida, entendeu? Numa viagem sozinho. E além disso, desse quesito, eu vejo muita gente falando que precisa beber para se divertir. Gente, se você tiver que sair sozinho, encher a cara para conseguir se divertir, é melhor você começar a ir olhar internamente, sabe? Você não precisa da bebida para se divertir. Isso aí é uma coisa bem até complicada. Porque se você só se diverte bêbada, é bom pensar um pouquinho melhor sobre como tá interno de você, sabe? Então, enfim. Deixa eu falar então um pouquinho aí nesse primeiro episódio do nosso podcast sobre como viajar sozinha. A gente falou sobre as minhas experiências, como começar. Falei pra vocês sobre, né, jantar com você mesma, ir no cinema, ir numa cafeteria e tudo mais. E eu espero muito ter te ajudado com essas dicas, ter te feito refletir um pouquinho sobre. Eu quero que você compartilhe aí nos comentários comigo agora. Olha, gente, esse vídeo tá quase batendo 30 minutos. Eu passei 30 minutos da minha vida aqui conversando com você sobre esse assunto, te dando algumas dicas que eu acho importante, que eu acho sensato. Então agora eu quero que você comente algo que você acha importante para quem vai viajar sozinha, ou comente a sua experiência viajando sozinha. Eu vou adorar saber. E aí, sobre o podcast em si, né? Eu não tenho assim, um dia fixo que vai ter o podcast. O segundo episódio eu já vou gravar, que é sobre Gramado. Eu vou falar tudo sobre a viagem de Gramado em detalhes, porque a gente teve os vlogs, tivemos um vídeo onde eu falei questão de valores, mas eu tenho muito para comentar sobre Gramado, gente. Então eu quero fazer um episódio só de Gramado para vocês, que eu vou falar tudo. E aí os outros eu ainda estou vendo. De repente eu vou fazer um episódio sobre Taylor Swift, já que eu vou pro show dela, a gente comentar algumas coisas. Mas eu não sei se eu faço agora ou se eu faço depois que eu for no show. Vou pensar. Enfim, tô pensando ainda nos próximos episódios. Me siga no Instagram, @YasminPriscila. Se inscreva no canal para você receber notificação de todos os vídeos novos, porque é sempre um prazer ter você aqui. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o primeiro Yascast. Beijão!